Então, os capítulos 5 e 6 de Doutor à Beira do Amor são muito importantes, eles mudam um pouco a dinâmica da série, né. Até então, a gente via casos, descolados entre si, mas claro, eles reforçavam alguma história de cada protagonista, né, mas ainda eram casos isolados, e um dorama um tanto quanto leve, um tom de comédia, mas obviamente sabendo que tinha traumas, sabendo que tinha esses casos de medicina isolados. Agora, o capítulo 5 e 6 ele dá uma avançada na história, que apresenta, né, deixa claro o que que a gente vai conseguir ver, o que que a gente vai ver agora nessa segunda metade dos episódios, né, porque foram 6 episódios e agora serão mais 6. Então, avança no relacionamento dos nossos protas, fofíssimo, capítulo 6 foi fofíssimo, 5 foi fofíssimo, uma boa parte do 6 foi fofíssimo também, mas traz aqui agora a tensão que a gente vai ter da questão da avó da nossa protagonista, com a decisão que ela tomou, com ele sendo médico da avó e a questão toda de ética médica e respeito à decisão do paciente. Só que essa paciente é a avó da namorada, que tem como avó tudo, tudo. É muito complicado, eu estou muito curiosa para saber como é que eles vão transitar nesse turbilhão de emoções, é um turbilhão de emoções. Além disso, tem essa questão toda política no meio envolvida, o nosso prota, ele conseguiu fazer um inimigo poderoso, né, que quer o destruir, né, é o amor e ódio andando juntos, primeiro o amor, agora estava amando, aí o prota conseguiu voltar para a ilha e, no entanto, ganhou um inimigo, né, então também tem muita intriga aí, o que que vai acontecer. E eu acho que agora a gente vai se aprofundar mais do que nunca nesses traumas e nesses dramas. O que a série estava num tom mais comédia romântica, eu acho que agora vai virar para mais um romance com drama. Mas eu estou gostando muito, né, não tem a palavra não é mais, é "e estou gostando muito". Estava gostando no tom mais de comédia e eu acho que eu vou continuar a gostar nesse tom mais de drama. É um bom dorama, nota 8 para mim até agora, né. Para mim o dorama 10 que está acontecendo é My Royal Nemesis, então assim, esse para mim não chegou ainda a ser um dorama 10, eu acho que não chegará, mas um dorama bom tá ótimo, nem todo dorama vai conseguir ser nota 10. Se você não está vendo My Royal Nemesis, recomendo, porque doramão. Bem, enfim. Olá, meus queridos dorameiros, bem-vindos aqui ao canal Hora de Dorama, meu nome é Cláudia, estamos aqui para falar dos capítulos 5 e 6 de Doutor à Beira do Amor. Eu sempre fico louca ao falar desse título, porque eu acho que o título não faz sentido, porque em inglês é Doctor on the Edge, edge de limite, ele tá no limite dele, né. Edge também tem a ver com a fronteira, um lugar longe, então em inglês fazia mais sentido. Mas eu sempre falo isso quando gravo os vídeos: "Ai, já deve estar cansado de me ouvir falar isso", mas é isso, quando eu falo Doutor à Beira do Amor, eu quero falar Doutor à Beira de um ataque de nervos, que seria um nome muito mais interessante. Bem, não deixa de se inscrever, curtir, hypar e com certeza semana que vem a gente vai fazer uma live na segunda-feira para falar de todos os doramas e a gente vai falar sobre esse aqui também. Bem, bora lá falar um pouquinho desses capítulos 5 e 6. Uma coisa que a gente percebe muito é a evolução do nosso protagonista, né. A gente sabe que no começo ele veio para a ilha para sobreviver ao período obrigatório de serviço, e depois ele ia voltar para a vida dele, ele não queria, lembra? Que o cara fala: "Não, não vá para uma ilha, não", né, os 3 problemas: ilha, pessoas e amor. Foi exatamente o que ele encontrou. Ele está numa ilha com várias pessoas que ele está se conectando e com o amor que ele está sentindo. Então, nesses capítulos 5 e 6 a gente consegue ver ele agindo de uma forma totalmente diferente, como se ele realmente se importasse com esses moradores e assumindo mais responsabilidades que ele não tinha antes, que antes talvez ele evitasse. Então, ele demonstra preocupação genuína, não só, em ser um médico que quer cuidar bem, mas é também se preocupar com aqueles pacientes, né. E aí ele entende, inclusive, por que que a atual namorada dele, né, que vai ser namorada no final do capítulo 5, por que que ela escolheu ficar naquele lugar, né. E aí essa conexão com os moradores da ilha é é uma
conexão que vai e volta, porque ele começa a confiar mais nas pessoas, que não é confiar, se apegar mais, e as pessoas começam a confiar mais nele. Então isso é uma grande evolução e transformação que a gente vê nessa história. Agora, a nossa prota, ela é o coração dessa história. É como se tudo rodasse ao redor dela e da família dela, agora também a avó, né. Então assim, ela é a coisa mais fofa, eu adorei essa atriz, não conhecia essa atriz, e é lindo a gente ver a dedicação que ela tem aos moradores, à comunidade dela, e a gente vendo cada vez mais esse lado emocional dela e a aproximação dela com o nosso prota. É muito legal. E aí, eles se conectam, tem ciúme, né, tem vontade de estar junto, e o mais legal é que os 2 sempre ficam confortáveis de estarem juntos, né. Então assim, essa tensão romântica que foi construída para esse casal, foi construída de uma forma muito orgânica e combinando, eles combinam, né. Eu acho que ali dá para ver uma química funcionando, né. Agora uma coisa importante, eu falei isso em outro vídeo que eu gravei aqui, que a ilha em si também é um personagem. Não é só os moradores, mas a ilha como um personagem, né. Inclusive, a ela se tornou até muito importante nessa questão da dinâmica com esse político lá, que quer usar, eh, essa questão de melhorar a parte médica nas ilhas como propaganda eleitoral, né. Então, é muito interessante essa dinâmica toda que a ilha traz, não só os próprios moradores, cada um com a sua com seu personagem, cada um com seu drama, né, eles de maneira isolada, mas também essa questão da ilha em si, né, e o que que ela representa. Temos um triângulo amoroso? Temos, mas ele tá fraco, porque o casal principal já tem a química suficiente, né. Então assim, o rival, vou dizer uma coisa, ele é lindo de montão, mas ainda não apresentou as camadas, né, então assim, ele parece não fazer nem cosquinha nas emoções da nossa prota. Então é um triângulo amoroso que não colou, não colou, mas que ele é bonito é. Tô louca pra gente encontrar uma outra coadjuvante pra ele, né. Tô louca, porque o outro casal daquela outra enfermeira com o terceiro médico, que fofinhos, gente. Que história gostosinha de assistir também, né. Agora o seguinte, o capítulo 5 eu falei, né, que foi fofo, que aproximou os nossos protagonistas, super legal, tudo mais. Mas o 6 gente, o 6 tá colocando o amor deles à prova, pela primeira vez, né. E não é uma discussão boba de mal-entendido, de falta de comunicação que a gente está acostumado, não. Aqui é uma questão de conflito de valores. E isso é muito mais sério. Então, a minha dúvida é real. Como é que eles vão conseguir lidar nesse conflito? Esse amor que ela tem pela avó é a base de de tudo que ela sente, toda a emoção dela. E, ao mesmo tempo, ele tem a certeza de como ele tem que atuar como médico, né. Então é o conflito, médico ou namorado, como é que você vai atuar? Então, é interessante porque o conflito do casal não é um conflito básico de um dorama normal, é um conflito que tem uma essência baseada em valores. O beijo foi fofo? Foi. Foi muito fofo, muito lindinhos. Eu acho que o nosso jovem mestre, que é o personagem principal, né, a gente chama de jovem mestre por causa lá do dorama, Alquimia das Almas, que era como ele era chamado lá. O beijo foi muito fofinho, direitos a mini, mini, mini ataque cardíaco, a direção de fotografia é muito legal, muito fofa a conexão, e ali aquela parte engraçada da avó assistindo o beijo. E a avó não querendo aprovar o relacionamento no começo, porque quer um homem que a proteja. E ela acha que ele não só não a protege, como ainda causa riscos para ela. E aí nessa discussão toda sai, tem aquela cobra que ele tem medo, aquela geleia que ele tem que abrir e não consegue, e o outro coadjuvante consegue. Então assim, são momentos engraçados nessa dinâmica deles.
A verdade é que ele traz essa imagem daquele médico urbano, né, que é medroso, é atrapalhado, não é raiz de uma ilha, entendeu. Então é engraçado, porque talvez essa percepção que a avó da Prota tem sobre o nosso protagonista, talvez a ilha inteira tenha, né. Eu acho que ele já se desenvolveu muito até agora, mas eu acho que agora ele vai se desenvolver ainda mais. E é linda a parte da avó com o nosso prota conversando sobre, escolhas da vida, né. Ela não quer, o maior medo dela não é morrer, mas é ficar viva e não viver, né, passar os últimos dias presa em tratamento, hospital, sofrimento. Ela quer continuar sendo ela mesma até o fim. Não existe resposta fácil, não tem julgamento de valor aqui, e faz a gente refletir, né, faz a gente refletir sem dúvida. E o final do sexto foi super legal, quando ele volta, já falei que ele volta, né, mas a forma que ele voltou, ele escolheu voltar, ou seja, ele podia estar em qualquer lugar do mundo, ele voltou para aquele lugar que lá no primeiro capítulo ele não queria ter ido. Né, então assim, ele poderia ter escolhido uma vida confortável, sendo celebridade médica, acompanhando o governador, né, ele poderia ter essa vida, mas ele escolheu não, eu quero ser médico no lugar que eu possa ajudar as pessoas, e eu quero para aquela ilha, lugar que ele tem pânico de andar de barco, ele resolveu e tá lá, né. E obviamente, por causa da nossa prota também. Então aí, não só é uma prova de amor, mas uma prova de crescimento, né, e surpresa dele ao chegar lá e ver a namorada dele, com os questionamentos que ela trouxe, né. E dá para entender, gente, dá para entender perfeitamente a emoção que ela está sentindo naquele momento. E é isso que eu falei antes, estou curiosa para saber como é que eles vão lidar com isso. Nenhum dos 2 está errado, gente. Ela quer salvar a avó, e ele quer respeitar a decisão de um paciente, né. Então, é um conflito que a gente consegue entender os 2 lados, não tem antagonista, tem 2 pessoas muito boas, querendo fazer o melhor, querendo o melhor, e, gostei. Eu gostei que esse é o dilema do nosso casal. O que eu gostaria que a série melhorasse para os próximos capítulos, primeiro é o governador, porque por enquanto ele parece um vilão básico, um vilão genérico, vilão por vilão, só para a série ter um antagonista. Então, que explique um pouquinho mais, que traga mais camadas, para ele não ser só um obstáculo fácil para o dorama ter assunto para falar nos próximos episódios, entendeu? O que vai acontecer? Esse governador vai retaliar, vai causar muitos problemas para o nosso prota. A segunda coisa é a avó, se ela vai aceitar ou não o tratamento. Tô achando que não vai. Ai, mas eu quero que vá. Então, assim, é, é um grande tema que vai permear também nossos próximos episódios. E talvez eles tragam uma questão de qualidade de vida versus dignidade. Tô curiosa sobre escolhas, eu tô curiosa saber como é que eles vão tratar isso, porque definitivamente eu não acho que a série vai no caminho final dela não se tratar, porque também seria uma péssima mensagem para quem assiste o dorama. Eu acho que a gente tem que se tratar, mas qual é o limite de se tratar e de dignidade? Eh, ai meu Deus, não sei responder. Agora, uma coisa legal, o nosso prota, gente, ele não é só um homem apaixonado pela nossa prota. Ele é um médico disposto a defender seus princípios e seus valores. E isso pode até custar o relacionamento dele, mesmo ele gostando tanto da prota. Então, e ela é uma pessoa linda, apaixonante, que ama os outros, é doadora e ama a avó. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Enfim, um bom dorama, como eu falei, nota 8 de 8. Muito curiosa para saber como é que vai acontecer, o que vai acontecer no resto dessa história. Quero estar aqui conversando com vocês, acompanhando junto com vocês. Não deixe de se inscrever, de novo, hein? Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, hypar. E a gente se vê no próximo vídeo, gente.